Um detalhe que você precisa, né, que é o primeiro ponto, é definir qual é o equipamento. Então, o seu cliente vai ligar para você e falar assim, Gustavo, eu tenho aqui uma caldeira para fazer um reparo, você elabora para mim? Opa, o cara falou qual é o equipamento. Por quê que é importante isso? Porque de acordo com o equipamento, eu vou definir qual é o tipo de teste, ou inspeção, ou ensaio que eu vou executar. Um exemplo aqui básico, a maioria dos vasos de pressão e caldeiras são ASME. Então, você pode usar o ASME 5 para definir quais os ensaios e ver os parâmetros de cada um desses ensaios não destrutivos que vão ser aplicados para garantir a qualidade e integridade do equipamento durante o reparo ou a modificação. Vamos lá, então esse é o primeiro passo. Definiu qual é o equipamento e a norma? Ok. Segundo passo é você entender que tipo de reparo vai ser executado. Lembrando que caldeiras, né, de alta pressão, elas têm uma temperatura mais alta. Então, a maioria das caldeiras de alta pressão, elas vão ter lá um superaquecedor. E lá no superaquecedor a temperatura é tão alta que não pode usar qualquer material. Tem que usar lá um T91, T22 para as tubulações. Se eu for fazer um reparo ali, eu preciso seguir os parâmetros das tubulações do T91 do material. Então, imagina o seguinte, o T91 ele exige algo a mais do que um 78 grau A, por exemplo, que é de uma parede d'água onde a temperatura é muito menor, porque ali você tem fogo, claro, direto, mas você tem também água e não é vapor e fogo. Então vamos lá, tudo ao seu tempo. Esse é o segundo passo, definir quais os tipos de reparo. Beleza, então de caldeira é assim. E para vaso de pressão? Vaso de pressão vai depender do processo. Tá tudo dentro desse segundo passo, né? Definir que tipo de manutenção. O processo de um equipamento, de um vaso de pressão, ele tem a ver com a pressão, claro, temperatura de utilização e tipo de fluido. Agora, se você tem eficiência de junta 1, que é no caso do fluido letal, que é a amônia, NH3, você precisa obrigatoriamente fazer um ensaio que garanta a eficiência de junta 1, que é um ultrassom ou uma radiografia. Então, se eu preciso garantir a eficiência de junta 1, eu preciso colocar esses testes também na minha documentação, no meu PAR. Onde vai esses testes no PAR? Aí é o terceiro passo, que é o quê? Elaboração de um PGI, que é um Plano Geral de Inspeção. O PGI, ele vai trazer para você quais os testes que foram escolhidos pelo profissional habilitado, que serão aplicados para garantir a integridade daquele processo. A qualidade da solda, ou a qualidade, seja um mandrilhamento ou algo assim. Então imagina o seguinte, dentro do PGI, que é o Plano Geral de Inspeção, que é um documento que compõe o PAR, ele vai ter ali os parâmetros dos ensaios. Dentro dele também vai ter o quarto passo, que é o quê? Análise da documentação de soldagem. Então todo PAR precisa ter uma documentação de soldagem, que é o que a norma NR13 chama de qualificação do pessoal. Então, o soldador ele tem que ser qualificado para fazer aquela solda naquela posição. Então, imagina, eu vou avaliar a troca de tubo, por exemplo. É uma troca de tubo de uma caldeira. Qual que é a posição de soldagem? É 2G, 3G, 4G. Cara, eu vou fazer então o quê? Uma qualificação na 2G, uma na 3G, outra na 4G, ou até pego um tubo em 45 graus e faço uma qualificação do soldador na 6G. Isso também vai garantir, então, que aquele soldador ele tem a habilidade necessária para soldar naquela posição. E aí, dentro desse quarto passo, existe o quê? O desenho do projeto. Então, eu sei já o que vai ser feito, como vai ser feito, qual que é o tipo de solda e onde vai ser soldado. Eu preciso de um desenho que mostre exatamente onde está sendo o reparo para limitar, né? Então, imagina que pode ser que tenha outros reparos naquele equipamento que não foi executado por você, o PAR, e pode ter defeitos. Se você assumir um PAR do equipamento como um todo, você está assumindo todos os reparos, e não é assim. Você vai definir, então, num desenho geral, um exemplo, eu estou desenhando aqui um equipamento, eu fiz um reparo no bocal. Eu vou selecionar aquela área do reparo e falar, o PAR, ele é para esse reparo. Colocar as coordenadas lá. E aí, imagina que quando você tem, por exemplo, além desse desenho geral, você precisa ter um desenho também das juntas soldadas. Como que vai ser as juntas? Vai ser duplo X, vai ser em X, né, na verdade, ou duplo V. Eu vou fazer uma abertura só por fora, um bisel por fora. Como que vai ser? Que tipo de processo? Eu vou usar TIG, eletrodo? Vai nesse desenho também, nesse projeto. Então, os desenhos
de detalhes de juntas soldadas e de mapeamento é importante também e compõe aí, né, o quarto passo. E por fim, o acompanhamento. Você falou aí que é importante o acompanhamento. Quem vai fazer o ensaio? Quem vai executar o acompanhamento? Quem vai olhar a solda para saber se realmente ela está sendo feita da forma que o procedimento manda? É um profissional habilitado ou alguém, né, definido ali pelo profissional habilitado, que é o responsável, para fazer esse acompanhamento. Pode ser um técnico, né, um inspetor de equipamentos ou um inspetor de soldagem, mas isso tudo tem que ser acompanhado.